mente apagadas. O que lemos em nossos livros escolares é apenas uma versão da verdade. É a versão oficial. A versão segura. Sabe, aquela que nos faz dormir tranquilamente à noite. Mas e as outras histórias? Aquelas sussurradas ao redor de fogueiras. Aquelas passadas de avó para neto. Essas são as histórias que a história tentou esquecer. São sombras espreitando logo além da luz da nossa realidade aceita, esperando por alguém corajoso o suficiente para olhar. Um mundo onde as fronteiras entre a nossa realidade e outra eram tênues. Às vezes eram inexistentes. Criaturas nascidas da sombra e do medo andavam entre nós. Não eram apenas monstros simples de contos de fadas. Eram reais. Eram forças da natureza. Eram deuses. Eram demônios para aqueles que os encontravam. Sua presença moldou culturas, influenciou decisões e deixou marcas que, por mais que as pessoas tentassem apagá-las, ainda podem ser encontradas. Pense nisso. Toda cultura na Terra tem seus mitos. Suas lendas de coisas que assustam à noite. Pausa. Imagine uma noite no Japão feudal. A lua está escondida atrás de nuvens densas e escuras. Você ouve um som, um chocalho, um barulho como 1000 pedaços de bambu seco batendo uns nos outros. O som fica mais alto, mais perto. Gate, gate. Você levanta os olhos e o vê. Um esqueleto. Mas não é um esqueleto normal. É 15 vezes o tamanho de um homem. Órbitas vazias brilhando com um fogo frio e espectral. Este é o Gashadokuro, o esqueleto faminto. Uma criatura nascida da raiva e da dor coletivas. Daqueles que morreram de fome, daqueles que morreram em batalha, insepultos. As lendas falam de seu imenso poder. O Gashadokuro é quase indestrutível. É uma amálgama de centenas de esqueletos, unidos por ressentimento e fome. Ele vagueia tarde da noite procurando, sempre procurando. Quando encontra um viajante, estende sua mão óssea, agarra a vítima e, em um estalo nauseante, arranca sua cabeça para beber o sangue. Tudo para uma sede que nunca sacia. O aviso é um zumbido nos ouvidos, sinal para correr e se esconder. Relatos que poderiam apontar para tal criatura são velados. Tempos de fome e guerra, mortos insepultos, histórias de espectros gigantes, descartadas como histeria. Shoguns e daimyos suprimiam tais lendas, símbolos perigosos de fracasso governamental, empurrando o Gashadokuro do registro para o folclore infantil. Viaje às florestas geladas do norte da América do Norte. O vento uiva entre os pinheiros, a neve é profunda, a comida é escassa. Entre as primeiras nações, especialmente os Algonquin, um medo ganha raízes: o Wendigo. Este não é apenas um monstro, é um espírito do inverno, é um espírito da fome. Ele nasce de um ato terrível, o canibalismo. Quem cede a isso torna-se amaldiçoado, transforma-se em um Wendigo, emaciado, esquelético, incrivelmente alto e rápido. A fome o define. Quanto mais come, maior e mais faminto fica. Ele caça humanos, movendo-se como o vento, e pode imitar vozes, chamando nomes para atrair vítimas. Sua presença se associa à ganância, ao egoísmo e à ruptura da comunidade. Séculos XIX e início do XX. Relatos de psicose Wendigo, alguns registrados oficialmente. Gente convencida de estar se transformando, tomada por desejo por carne humana e horror de si mesma. Swift Runner confessou assassinar e comer a família, alegando possessão do Wendigo. Autoridades reclassificaram como doença mental cultural, uma explicação conveniente que despojou a crença de seu poder. Reconhecer o Wendigo implicaria validar a cosmovisão Algonquin, algo que a colonização estava desmantelando, escondendo-o atrás de jargão científico. Pausa. Vamos aos fiordes e lagos escuros da Escandinávia. Sob a água espelhada, algo espera. Nyken na Noruega, Neken na Suécia. Um espírito aquático metamorfo, perigo e beleza trágica. A música é encantadora, hipnótica. Ela atrai você cada vez mais para a água. Pode ser um cavalo gentil,
ou um tronco convidativo, formas que são mentira. A natureza real é monstruosa, atrai humanos, especialmente mulheres e crianças, para afogá-los. Nuken encarna correntes ocultas, quedas abruptas e a calma enganosa da superfície. Uma criatura de lugares solitários, presa ao lago, rio ou lagoa onde habita. Seu nome era Aviso. Mantém a distância da água. Textos antigos relatam afogamentos incomuns. Oficialmente, acidentes. Localmente, culpa do Nuken. Práticas de proteção vistas como paganismo pela igreja. A cristianização demonizou o espírito. Mais tarde, a ciência o relegou a conto de fadas. Era mais fácil ver rios como pedra e água, não como lares de espíritos. O Nuken foi escondido, não por um governo, mas pelo progresso. Pausa. No coração da Amazônia brasileira, caçadores contam sobre o capelobo. Nome que sugere estranheza, cabeça lobada. Varia entre tribos, mas traços centrais persistem. Corpo humano, pelagem espessa. Cabeça de tamanduá, focinho longo, um único olho no centro. Pés como fundo de garrafa, pegadas circulares estranhas. Predador brutal, físico. Caça à noite em silêncio aterrorizante. Seu grito é um assobio que gela o sangue. Ataca cães, gatos e pequenos animais, mas prefere humanos. Alvo frequente: jovens caçadores e crianças perdidas. Usando o focinho, perfura a fontanela e suga o cérebro. Horror primal encarnado. Relatos são difíceis de verificar. A Amazônia é vasta. Versão oficial: ataque de animal ou extravio fatal. Mas há rastros circulares e assobios relatados que autoridades urbanas descartam como superstição. Assumir o capelobo implicaria perigos indomáveis, ruim para negócios de madeira, mineração e agro. Melhor chamá-lo de folclore e seguir pavimentando. Por que esconder essas criaturas? Por que governos, religiões organizadas e a ciência? A resposta é controle. Essas entidades representam o desconhecido, um mundo que não segue nossas regras. Gachadokuro, Wendigo, Nuken, lembranças de forças fora do nosso controle. Novas fés dominam as antigas, rotulando costumes de pagãos demoníacos. Reformular espíritos locais como lacaios do mal neutraliza seu poder. A era da razão mede, categoriza, histeria, transtorno, acidente. Não é malícia pura, mas o efeito higieniza o mundo, removendo sua magia. Não se vende resort em lago assombrado, nem lote em floresta de monstros. As velhas histórias viram notas de rodapé sem presas nem garras. Escondemos monstros para fingir que o mundo é inteiramente nosso. Pausa. O registro oficial molda a memória. A narrativa das autoridades vira verdade para o futuro. No papel, assassinato, colapso mental por fome. Fim. A alegação de possessão é confinada como psicose, sobrenatural descartado. Vemos bruxaria como confissão sob tortura. Mas e se alguns relatos fossem encontros reais com o outro? Inquisidores distorciam para caber no diabo. Pacts, heresia, a verdade original se perde sob dogma. No Brasil, padrão ecoa. Capelobo, mula sem cabeça. Relatos viram boletins frios. Arquivo esfria, testemunhos locais são tidos por superstição. Duas narrativas. A oficial, reis, guerras, política e ciência, e a oral, sussurros, lendas e avisos. As entidades banidas do registro sobrevivem entre o vivido e o lembrado. Existem no espaço entre o que se registrou e o que se experimentou. Pausa. Apesar do apagamento, essas histórias sobrevivem. Mais resilientes que papel e dogma, entrelaçadas na cultura. O esqueleto gigante é comentário sobre guerra e respeito aos mortos. Memória do sofrimento. Esquecer o Gachadokuro é esquecer lições de fome e batalha. Contar o Wendigo e Capelobo preserva cosmovisões frente à colonização e à modernização. Um mundo cheio de espíritos e poderes antigos. Ainda válido, identidade preservada. O monstro é pilar cultural.
guardião e aviso contra ganância e individualismo. Hoje, há renovado interesse. A internet virou fogueira global. Coleções revisitadas, textos traduzidos, memórias compartilhadas. A história não oficial desafia a oficial numa escala inédita. Os sussurros ficam mais altos. Criaturas outrora empurradas às sombras ganham vida nas telas e na conversa dos jovens. Estudar essas entidades revela temores, valores e visões de mundo dos ancestrais. Uma arqueologia histórica. Escavar ossos de monstros esquecidos para entender forças ocultas ainda atuantes sob a superfície do mundano. Pausa. Por que, em um mundo científico, essas histórias nos cativam? Porque somos curiosos. Exploramos continentes, abismos e o cosmos, mas o desconhecido permanece infinito. Essas histórias são expedições seguras pela escuridão. Rebelião contra o mundano. Sugerem que há mais do que vemos, um mundo reencantado. Eles refletem nossa escuridão, ganância, raiva da injustiça, brutalidade primal. Ao contá-los, enfrentamos nossos medos à distância segura. Lendas ensinam a navegar paisagens internas. A busca por entidades ocultas é a busca por nós mesmos, esperança de que a vida seja mais que o visível. Continuamos a sussurrar, porque um mundo com monstros é mais emocionante. Sombras dão profundidade à realidade, pontos de interrogação às frases da história. Enquanto houver floresta escura, lago profundo e página não escrita, vamos nos inclinar, ouvir e imaginar o que se esconde logo além da vista. E talvez, só talvez, as entidades que a história tentou esconder estejam apenas esperando